Salve, salve família Liberdade! Toninho tá homem quando você vê este rostinho e agora também esse rostinho. Na sua tela é sinal de notícia boa, às vezes puxão de orelha também, né? Precisa se ressaltar isso. Caderno de Serviço está no ar. Nosso assunto de hoje é Alberto Peixoto, palestrante, especialista em trânsito. Boa tarde, Tony. Mais uma vez com todos aí da TV Liberdade, todo mês de maio. Aqui, sinal verde. Cara, sinal verde, né? Paz no trânsito. E o tema do Maio Amarelo é Paz no Trânsito começa por você. E só depende de você para que os treinos sinistros de trânsito não aconteçam. Existem muitos trabalhos, muitas instituições, órgãos de trânsito, nesse mês de maio também focam nessas ações de educação. E isso é muito importante, Tony. Uma situação que tem me chamado muito a atenção é em relação à quantidade, Maio Amarelo, falando de conscientização, falando sobre educação no trânsito, sobre ter mais paciência, empatia. Mas o que tem acontecido de acidente nas últimas semanas é triste, né? E por imprudência. Exatamente, é triste justamente por isso. Porque quando a gente observa a causa desses acidentes, desses sinistros de trânsito, a gente observa que são acidentes sinistros que são totalmente evitáveis. Nós tivemos alguns casos aí, teve uma cidade do interior aqui do estado de Alagoas, um cidadão empinando uma motocicleta, atropela uma criança de 2 anos de idade e essa criança vem a óbito. E aí quando a gente imagina algumas pessoas que ainda fazem esse tipo de prática no trânsito, querer empinar sua motocicleta, querer andar em alta velocidade, mas aí a gente não pensa, quem faz esse tipo de prática não pensa que isso pode acontecer com ele, pode acontecer com o irmão dele. Então a gente precisa se colocar mais no lugar do outro, ter essa empatia, Tom. Mas infelizmente, não é só no mês de maio, mas esse Maio Amarelo já começou com muitos acidentes de trânsito, muitos acidentes fatais, onde famílias são destruídas por conta da perda desses entes queridos. E a gente precisa, no final, e aí isso inclui os meios de comunicação também, porque em geral a ideia é sempre botar a culpa no ente público. Porque, por exemplo, teve um acidente aí recente, a pista estava escorregadia. Se a pista estava escorregadia, não ia acontecer só aquele acidente. Entende o que eu quero dizer? Exatamente. Está escorregadia para um, está escorregadia para todo mundo. Mas aí não, porque a vítima, não sei o quê. Não, imprudência, alta velocidade, falta de atenção. E aí a gente consegue visualizar várias situações assim. De fato, aqui a gente não vai estar passando a mão na cabeça, passando pano, não. Tanta coisa que a gente fala, não beba e conduza veículo. A pessoa vai lá, bebe, passa a noite bebendo, quando é de madrugada, de manhãzinha. O engraçado disso tudo, engraçado não, né? A questão disso tudo é que são coisas básicas. O engraçado é irônico, né? Exatamente. É uma ironia. São coisas básicas. Quem é que não sabe que não pode beber e dirigir? Né? Quem é que não sabe que tem que usar um cinto de segurança? Respeitar o sinal vermelho. E o pior de tudo isso, que na hora que o sinistro acontece, as pessoas ficam procurando culpados. Os próprios culpados pelo sinistro, aquele que desobedeceu uma norma, que avançou um sinal, que bebeu e dirigiu, que excedeu a velocidade, o mesmo que provoca isso é o que vai apontar o erro para um outro, principalmente para os órgãos de trânsito. Né? As pessoas acontecem, a gente vê muito, é comum ver o acidente de trânsito acontecer, o sinistro acontecer, e o cidadão que provocou está lá embriagado e diz, não, mas a culpa é porque aqui não tem um fiscal de trânsito, não tem um agente de trânsito. Mas peraí, de quem é a culpa? A culpa é do agente de trânsito? E vai estar em toda esquina? É como esse acidente que aconteceu em São Miguel dos Campos, que vitimou essa criança de 2 anos de idade, e a gente observa alguns comentários nas redes sociais culpando os pais. Peraí, mesmo que a criança estivesse solta lá, se o cidadão estivesse conduzindo o veículo da forma correta, com prudência e usando um dos itens da direção defensiva, previsão, será que isso tinha acontecido? Porque a previsão, Tony, nada mais vocês que estão nos assistindo, nada mais é do que, vou citar um exemplo prático, você está conduzindo seu veículo automotor e observa que tem uma criança na calçada. Então você precisa prever, você precisa imaginar que a qualquer momento essa criança vai atravessar a rua. Mesmo que ela não atravesse, você consegue evitar o acidente. Reduz a velocidade, redobra a atenção. Porque se ela atravessar, eu consigo evitar ou no máximo minimizar os danos. Né? Mas se eu não tenho essa previsão, se eu sou um motorista corretivo, que é aquele motorista que só deixa para fazer a sua ação na hora que acontece
o perigo, a situação de perigo, que é o condutor corretivo, ele vem a 60 km por hora, por exemplo, ele vê que tem uma criança brincando numa calçada, mas ele não reduz, continua a 60 km por hora. E de repente essa criança atravessa. E aí é quando ele vai tentar corrigir aquilo ali para evitar o sinistro. Já o motorista preventivo, que é aquele que a gente sonha, porque é aquele que não vai provocar o acidente. Nossa utopia! O rostinho lindo aqui é um bom motorista, né? Quando ele abre aqui o quadro, aqui, esse rostinho lindo, o rostinho lindo aqui é exemplo disso. Desenrolado. O motorista preventivo é justamente aquele que mesmo na sua preferencial, ele troca a sua preferencial pela segurança no trânsito. Sabe como é isso? Vou chegando no cruzamento, por exemplo, onde a preferencial é minha, mas mesmo assim eu reduzo a velocidade, porque se alguém não respeitar lá, eu evito o sinistro de trânsito e, consequentemente, dou exemplo e salvo vidas. A gente está aqui às margens da rodovia AL-220, nesse trecho da duplicação, né, aqui em Arapiraca. São 6 quilômetros, salvo engano, 6 quilômetros de rodovia duplicada aqui na área urbana de Arapiraca. E aí eu queria ressaltar, trazer um assunto que eu escuto falar há muito tempo e tal, que é a questão da igrejinha. Eu não conheço uma área mais sinalizada do que na igrejinha. Tem semáforo, tem placa de proibido fazer determinada conversão. Conversão à esquerda. Eu não sei se deu para captar aí, desculpa, Tony, mas um motociclista acabou de fazer uma conversão por cima do canteiro aqui, do nosso lado, em cima da faixa de pedestre. Então, assim, acabou de falar. Se a gente parar, olha, outro fazendo agora também essa conversão proibida, não dá para captar aí, né? Mas se a gente parar para observar, se acontecer um sinistro de trânsito por conta desse tipo de manobra, a gente sabe que foi a manobra que ocasionou o sinistro. Ou seja, era evitável? Era simplesmente ele não fazer esse tipo de manobra. Mas, infelizmente, alguns condutores ainda insistem em fazer esse tipo de situação. Às vezes, por causa de 1 minuto. Menos do que isso. Menos do que isso. Por exemplo, a distância daqui, quando a gente está exatamente, praticamente embaixo do semáforo, né, em frente ao hospital de emergência, até o local onde ele poderia fazer em segurança e devidamente regularizado, não tem 30 segundos. Eu digo para ir e voltar. Eu acho que daqui até o próximo retorno não tem 500 metros. Então, aí se arrisca. Prefere arriscar. Acontece o acidente. Ah, mas é porque tem essa abertura entre uma pista e outra e tal. Se tem que fechar. Não pode fechar porque tem a questão do cadeirante, dos cadeirante, PCD, pedestre e tal. Enfim, a gente está praticamente embaixo do semáforo. Mas não precisar tirar o direito de um PCD, de uma pessoa com deficiência, um cadeirante, por exemplo, por conta de um cidadão que está aí fazendo uma manobra irregular em cima de uma faixa de pedestre. Vou fazer aqui assim, ó. Vou fazer aqui assim. Para observar o flagrante aí, TV Liberdade. É isso que acontece todos os dias e é por isso que os acidentes acontecem. Por conta de pessoas irresponsáveis como essa, que o nosso amarelo é assim, né? Paz no trânsito, prevenção de acidentes de trânsito, mas as pessoas ainda continuam insistindo em fazer esse tipo de manobra. Estamos aqui há mais ou menos esse 5 a 10 minutos, nesse tempinho que a gente está aqui. Esse já foi o terceiro que a gente observa fazendo esse tipo de irregularidade. Paz no trânsito só depende de você. Não tem segredo, é respeitar a sinalização, respeitar o próximo, porque quando você se protege, você está protegendo o outro também. Exatamente. Né? É justamente isso. Quando você se protege, você protege o outro, você salva vidas, porque a partir do momento que você está protegendo alguém, se protegendo, você não vai se envolver no sinistro de trânsito e ainda dá exemplo para as pessoas, porque esse tipo de manobra irregular que a gente acabou de ver aqui, as pessoas que veem isso acontecendo, fazem, peraí, ele está fazendo, eu vou fazer também. Mas se ninguém faz, acaba até constrangendo as pessoas. Ah, ninguém faz, eu vou fazer por quê? Mas como é uma coisa comum, infelizmente, esse tipo de responsabilidade no trânsito, mas eu vou frisar isso sempre. É por conta desse tipo de manobra, de pessoas irresponsáveis como essa, que o nosso trânsito é tão caótico e tantos sinistros e tantas famílias sofrem por conta de sinistro de trânsito. Tá aí, flagrante, justamente no caderno de serviços, justo no dia que a gente está falando sobre o Maio Amarelo, sobre segurança no trânsito. A gente filmou um, mas passaram 2 antes. Passaram 2 antes, exatamente. Dois fizeram a mesma manobra irregular. E assim,
não só aqui, mas em outros trechos também, ali em frente ao BR, enfim, na direção do Planalto, várias situações a gente vê no dia a dia, e é por isso que é importante ter esse espaço na mídia, não só pela liberdade, mas por outros meios, por outros veículos de comunicação também, que não é só para explicar, porque explicar eu não consigo admitir, por exemplo, que numa chuva, na rodovia, o motorista venha com o farol desligado. Isso aí é o básico do o básico do básico. Observe que as coisas são evitáveis, os sinistros são evitáveis por conta do básico. É só usar o básico. Qual a dificuldade de ligar um farol durante o período de chuva? Aí eu até brinco, né? Na maioria das vezes eu estou com Priscila, eu até digo o seguinte: isso aí não merecia estar com habilitação. Não pode estar com habilitação com uma figura dessa. Será que tem mesmo? E aí não tem como também ter a fiscalização, né, em cada esquina. Eu tenho um amigo que hoje é coronel da PM, na época ele era tenente-coronel, era comandante aqui do 3º Batalhão, que ele dizia assim para mim: Tony, eu gostaria muito que eu tivesse um policial militar em cada esquina. Era ótimo, né? Ou uma dupla em cada esquina. Mas não tem como. Então assim, a gente tem que trabalhar dentro da nossa viabilidade. E aí, só respeitar. Eu acho que a gente precisa apontar os reais culpados por tudo que acontece no trânsito, né? A gente gosta de culpabilizar geralmente os órgãos de trânsito, mas quem fez, quem provocou o sinistro? Será que foi o órgão de trânsito ou foi aquele condutor que, como por exemplo nós vimos aqui, fazendo uma manobra irregular em cima de uma faixa de pedestre, né? Onde passam os pedestres, passam os cadeirantes, enfim, aquelas pessoas mais vulneráveis que são os pedestres. E a gente está gravando aqui, ó, começo da tarde, há uma movimentação aqui na rodovia, e aí de repente ele está fazendo essa manobra, e os veículos que estão do outro lado, né, no sentido oposto, não conseguem visualizar que ele está ali no meio porque não é o normal. Exatamente, exatamente. E aí onde acontece o acidente. E mais uma coisinha assim da minha parte, Alberto, porque é o seguinte: a esposa, namorado, marido, cara, se você permitir que aconteça. Semana a gente viu um vídeo de um camarada que impediu uma senhora embriagada de sair dirigindo, né? E ainda criou polêmica, ainda teve gente que achou que ele estava se metendo na vida dela. Ela poderia perder a vida e fazer outra pessoa perder, ou outras pessoas perderem a vida. Então assim, meu filho já se acidentou 3, 4 vezes, mas não toma jeito. Vai para as festas no fim de semana, bebe, pega a moto, mas esse menino não tem jeito. Tem. Tome a sua atitude. É verdade. É filha de pica aí. Caminhão, é ônibus, é carro, é moto, mas eu acho que o melhor local hoje da nossa gravação foi justamente falando de trânsito, trânsito, né? Flagrando algumas situações. E eu acho que isso deve se repetir, Tony. A gente precisa mostrar mais à sociedade realmente os absurdos que acontecem no trânsito. E com relação a isso, a evitar o sinistro, você pode evitar. Quando você evita que alguém costumeiramente beba e dirija, você está salvando a vida dele. Isso. Está salvando a sua vida. É um ato de amor. E está salvando a vida de terceiros. Sim. Ele pode até ficar com raiva de você agora, mas lá na frente ele vai dizer: você salvou minha vida. Simplesmente isso, você está salvando a vida de alguém. Pega a chave, esconde a chave da moto, do carro e tal. Ei, perdi o carro, não sei o quê. Não, vamos voltar aqui. O amigo da vez. A gente já fala tanto sobre isso, mas vai ter que continuar falando, dando ideias boas para que a população siga o que é correto e evite acidentes, evite tragédias, que a festa, que a animação termine com tristeza, termine em lágrimas, termine em choro. É a pior parte. E é por isso que a gente está aqui, trazendo informações para você. Mais alguma coisa, Alberto? Só agradecer. Estou só esperando aqui para ver se alguém vai fazer outra coisa. Só agradecer ao rostinho lindo da TV Liberdade, tá? Pelo espaço, esse quadro importante onde a gente mostra
na realidade, de fato, aquilo que realmente acontece no nosso trânsito brasileiro. Só agradecer e que nesse Maio Amarelo esse tema é top. Paz no trânsito só depende de você, só e simplesmente de você. É isso aí, o Caderno de Serviços de hoje vai ficando por aqui. A gente volta para falar de trânsito na próxima semana. Eu volto amanhã. Com mais informação, amanhã a gente vai falar sobre fisioterapia. Ó, interessante, né? Nós temos Fisioterapia também é uma consequência provável de um sinistro de trânsito que tem que passar pelo fisioterapeuta, né? entendeu aí? Uma coisa Entendeu? puxa a outra. É, e na próxima semana a gente vai marcar com a Mônica Leal, que é a coordenadora do projeto Preparando a Volta para Casa, que atende pacientes que sofreram acidentes de trânsito, traumas, né, e tem sequelas. Tony, Mas a Mônica vai explicar melhor. vem mais um flagrante aí, cidadão empurrando uma motocicleta na contramão de direção. Aguarda um pouquinho, já vocês vão ver. Ele vai atravessar, quer ver? Será, Tony? Vamos aguardar, Vamos pessoal. esperar vamos aqui. ver o que é que vai acontecer. Mas não pode pôr. Primeiro, que por mais que seja motocicleta, ela é um veículo. Tá? E esse veículo, a partir do momento que você desce e empurra ela, você está cometendo uma infração de trânsito. É como se você estivesse vindo na contramão de direção. E esse cidadão, vocês observam aí, além de ele empurrar numa rodovia, que é um local onde tem um trânsito mais intenso, ele está se aproveitando de uma faixa de pedestres para poder fazer essa travessia. Ou seja, colocando a vida dele em risco, que é dos pedestres que estão atravessando. Só para complementar, com relação à legislação, ela permite sim que você empurre a motocicleta, desde que ela esteja com uma falha mecânica. Mas por falta de combustível, ou para se aproveitar dessa situação de atravessar uma rodovia, como foi esse caso agora, que ele acabou de atravessar, e após a travessia da faixa de pedestre irregular com a sua motocicleta, ele subiu na sua motocicleta e partiu conduzindo. Então, fica a dica, fica aí o relato ao vivo, né, as imagens ao vivo do que acontece em pouco tempo que a gente está aqui na frente da rodovia. E observem, quem realmente pratica e provoca os sinistros de trânsito. É isso aí, TV Liberdade AL, a TV que respeita e tem um carinho enorme por você. Valeu, galera. Tchau, até a próxima.